Beleza, pessoal? Estamos aqui na nossa nona aula, onde a gente vai fazer um pequeno programa, tá? Só para ver algum conceito que a gente deixou em aberto lá da aula 8. Só que para eu fazer esse pequeno programa, a gente vai ver muitos conceitos, são grandes conceitos que estão envolvidos na programação de um CLP, principalmente da Siemens, tá? Só para recapitular, lá na aula 8, a última coisa que a gente viu foi o Clock Memory, que eu comentei com vocês que eu faço essa parametrização lá na minha propriedade da CPU. Tá? No nosso caso, a gente selecionou que quer o Clock Memory. A partir daí, eu digito qual byte que vai receber esse Clock Memory. E cada um dos bits desse byte vai piscar numa frequência diferente. Tá? Isso aqui é interessante que eu posso usar para várias situações dentro da minha programação. Só que isso fica internamente lá na CPU. Como que eu faço para visualizar cada um desses bits piscando numa frequência diferente? É esse o pequeno programinha que a gente vai fazer agora aqui na aula 9. Tá? Eu vou lendo aqui junto com vocês o blog, porque eu tenho medo de pular algum conceito aqui na aula, na videoaula, e daí fica meio esquisito. Então eu vou lendo aos poucos e a gente vai comentando cada um dos conceitos envolvidos, né? Como eu falei para vocês, a gente finalizou a aula 8, né, com o Clock Memory, e nós parametrizamos o byte 10 para que ele fique piscando cada um dos seus bits com uma frequência diferente. Beleza? Legal. O que acontece? Eu preciso criar um programinha para enxergar isso. Por quê? Porque esse byte que fica piscando, ele fica piscando dentro de uma área interna da CPU chamada memória interna. Esse aqui é um conceito novo que a gente está vendo, mas ele é muito importante quando eu estiver programando. Tá? Essa memória interna é uma posição na memória do CLP, onde nós podemos guardar temporariamente valores. Temporariamente por quê? Porque se a CPU for para stop, ou se eu der um reset, eu vou perder esses valores. Ou então, se eu pegar e sobrescrever, o CLP ele não vai me impedir de jogar um novo valor dentro dessa área de memória, eu perco o valor que estava lá anteriormente. Tá? Então tem que ter um certo cuidado quando a gente está lendo ou gravando nessa memória interna, para não evitar de perder um valor que eventualmente eu ia precisar numa outra sequência da minha programação. Mas vamos lá, vamos em frente. Como que eu faço para acessar essa área de memória? Primeiro de tudo, eu tenho que usar a letra M. Tá? Quando eu uso a letra M no início, o meu CLP entende que eu estou querendo acessar essa memória interna. Tudo bem? Legal. Isso antes, né, de eu ler ou escrever algo. Tá? Tanto faz se eu estiver lendo ou escrevendo, eu vou começar a definir o meu endereço dessa área de memória por M. Tudo bem? Logo depois disso, eu preciso indicar que tipo de informação que eu quero ler. Tá? Se eu quero ler um único bit, se eu quero ler um byte inteiro, se eu quero ler uma word, se eu quero ler uma double word. Tá? A gente vai ver o que é isso um pouquinho mais para frente. Então, se eu quero que seja um único bit, tá? Então eu não coloco nada depois do M. Só vou indicar nenhuma letra depois do M. Eu só vou indicar qual é esse bit e de qual byte. Tá? Que um lembrete que eu fiz aqui, né, que um byte tem 8 bits e que eles são numerados sempre de 0 a 7. Tá? Então, imagina, por exemplo, que eu quero ler o byte 10, que é aquele que a gente parametrizou lá na aula 5. Tá? E eu quero ler o bit 3, quer dizer, o terceiro bit, perdão, bit 3 não, o terceiro bit desse meu byte. Então, o que eu vou escrever? Eu vou escrever M10, porque 10 é o byte que eu quero ler. E como eu quero ler o terceiro bit, eu vou colocar 2,
Por quê? Porque sempre começa com o 0. Então aqui na figura a gente consegue observar isso. Olha, primeiro bit, segundo bit, terceiro bit. O meu terceiro bit é o 2. Tá bom? Lembrando que é da esquerda para a direita. Tá? O primeiro número é o byte e o segundo número é o bit. Então, quando eu digo para a CPU M, ela entende que é a área de memória interna. Quando eu digo 10, ela entende que é o byte 10. Quando eu digo ponto 2, ela entende que é o terceiro bit desse byte 10. Tranquilo? Legal. Vamos em frente então. Bom, agora eu quero ler ou escrever, tá? Um byte inteiro. Tá? Não só um bit do byte, mas o byte inteiro. Então, depois da letra M, eu vou colocar um B de bola. Tá? E depois o número do byte. Não vou precisar dizer qual é o bit, por quê? Porque eu quero o byte inteiro. Tudo bem? Então, como que seria? M, área de memória interna. B, porque eu quero o byte inteiro. E 10, porque eu quero o byte 10. Tanto ler o byte 10 quanto escrever no byte 10. Tá bom? Tudo bem. Digamos que eu estou lendo esse byte 10. Tá, vou ler o byte 10. Beleza. Mas no nosso caso, eu queria ver o que tem nesse, o conteúdo desse byte 10. Tá? Eu não quero simplesmente usar na minha programação, simplesmente. Eu quero dar uma olhada para ver como que estão os valores dos bits dentro desse byte 10. Tá? Então, como que eu posso ver esse byte e os respectivos bits? Tá? É onde que entra o nosso programinha. Tudo bem? Então, vamos dar uma olhada mais para frente. A gente já viu o conceito de memória interna. Agora, um outro conceito que envolve já a programação são os blocos de programação. Tá? O CLP ele não aceita que a programação seja feita de qualquer jeito. Tá? É preciso organizá-la em blocos. Um dos mais importantes, se não o mais importante, é o OB1. Tá? Vocês podem ver mais para frente, quando eu abrir a programação, que ele é tão importante que ele é o único bloco de programação que é criado automaticamente com o S7 Program. Tá? Na hora que eu abrir o S7 Program, que é onde ficam os meus blocos de programação, vocês perceberão que o OB1 é o único que já foi criado pelo sistema. Tá? Olha lá, ele já vem previamente gravado. Tá? Os outros eu tenho que criar manualmente. Tudo bem? Legal. Esse foi o primeiro conceito envolvido. O segundo conceito são as linguagens de programação. Tá? Isso não é a Siemens que define, isso não é a Alstom, não é a ABB, não é algum outro fabricante de CLP aí que decide qual programação que ele vai usar. Isso está definindo uma norma, tá? Na IEC 61131. Ela define, no mínimo, 3 tipos de linguagem de programação que devem ser aceitos por um CLP, para que ele seja considerado um CLP por essa norma. Tá? São eles a linguagem ladder, que a gente representa por LAD, texto estruturado, que a gente representa STL, e diagrama de blocos, que a gente representa por FBD. Tudo bem? Eu vou entrar em detalhe de cada uma dessas programações. Tá? O curso ele é um pouquinho longo, a gente vai ter bastante tempo para falar sobre isso. Mas nesse primeiro ponto, nesse primeiro programinha básico, eu vou entrar com a programação em ladder. Tá? Que ela é um pouco mais didática, mais fácil visualmente de ser compreendida. Bom, legal. Então eu tenho o meu byte 10,
que lá na aula 8 a gente viu que ele vai ficar piscando cada um dos seus bits numa frequência diferente, eu quero ver cada um desses bits piscando. Então eu preciso fazer um programinha básico onde eu mova, porque eu não consigo enxergar diretamente aqui, tá? Eu quero mover o que eu estou enxergando, o que tem guardado dentro do MB10 para um lugar físico, onde eu posso estar olhando esses bits piscando, tá certo? Esse aqui é um programinha que eu faço quando eu estou ministrando o curso de CLP, porque lá eles têm um CLP físico, então eles têm lá os cartões de entrada e de saída, e na frente, no frontal de cada cartão de saída, você tem, de entrada ou de saída, você tem um LEDzinho. Tá? E quando você aciona esse LEDzinho numa entrada, numa saída digital, por exemplo, ele fica piscando, o pisco ele fica ele acende o LED, tá? Quando a saída está em 1, e ele apaga o LED quando a saída está em 0. Então, fisicamente, dá para eu pegar esse MB10 e jogá-lo e movê-lo para uma saída digital. Tá joia? É isso que eu vou fazer aqui com vocês também, tá? Então, eu vou pegar, mover, tá, os valores que estão guardados nesse byte 10 dessa memória interna para um local onde eu possa vê-los, quer dizer, eu posso ver o conteúdo desse byte. Tá? Nesse caso, através de uma saída digital. Como eu disse, as saídas digitais elas têm esses LEDs que acendem quando o valor é 1 e apagam quando o valor é 0. Tá? Então é muito bom para a gente ver, nesse caso, o MB10 com seus bits piscando. Bom, para eu mover os valores para essa saída, eu tenho que utilizar um bloco, tá, de programação chamado move. Tá? O nome ele já está dizendo qual o significado, né? Ele move valores de um local para outro local. Tá? O importante é o seguinte: ele vai mover, mas não vai apagar o que estava no local original. Tá? Ele só move, ele não apaga. Então eu não perco o valor que eu tenho na região original depois de movê-la. Tudo bem? Legal. Para que eu crie o programinha, eu tenho que apagar o meu programa teste que eu criei lá atrás, e ele nem está vinculado, tá vendo? Ele nem está vinculado com a minha CPU, com o meu S7, tá vendo? Com o meu Simatic aqui. É um programinha que eu criei à parte. Eu vou apagá-lo para não criar confusão, tá? Como que eu faço para apagar? Eu seleciono, aperto a tecla Delete, tá? E confirmo que eu quero apagar esse programinha. Então vamos lá, no meu Step 7. Ele está aqui, ó, programa teste, seleciono, aperto o Delete, ele está dizendo, está perguntando se eu realmente quero apagar, dou um Yes, beleza, tá? Estou com o meu curso aqui, né, o meu projetinho curso, com o meu Simatic 300 já parametrizado lá da aula 8, com o MB10, cada um piscando no Clock Memory, tá bom? Vamos em frente então. Tá. Como que eu chego agora no S7 Program? O S7 Program, pessoal, é onde eu tenho os meus blocos de programação, tá? Então, a partir do S7 300, eu tenho que ver que eu tenho um sinalzinho de mais do lado dele, que significa que ele tem subpastas. Eu vou clicando nesse sinalzinho de mais para ele expandir essas minhas pastas até eu chegar no S7 Program, tá? Então vai ficar assim, olha. Clico no sinalzinho de mais no S7 300, ele vai expandir para a CPU. Ela também vai ter um sinalzinho de mais. Clico nele, vai expandir para o S7 Program. Clico no S7 Program, vai expandir para Sources e Blocks. Exatamente dentro de Blocks, eu vou criar a minha programação. Tá? Então vamos lá, vou seguir essa sequência. Olha lá. Sinalzinho de mais, expandir para a CPU, sinalzinho de mais,
expandir para o S7 Program, sinalzinho de mais, expandir para os sources e blocks. Tudo bem? Vamos em frente então. Perceba que existe uma pasta chamada blocks. Legal. É exatamente aí que seus blocos de programação deverão estar. Clicando nessa pasta, veremos do lado direito dois elementos: o System Data e o OB1. Olha que interessante. Lembra que eu falei? Ele é tão importante que ele já foi criado pelo Step7. Não fui eu que criei, tá? O S7 está aqui que não me deixa mentir sozinho. Ele foi criado sozinho pelo Step7. Tanto é que, na hora que eu clicar duas vezes em cima do OB1, ele vai pedir uma série de informações, porque como ele foi criado de forma genérica, eu preciso agora dar algumas informações básicas, tá? Então, isso acontece com qualquer um dos blocos que você crie, tudo bem? Então, vamos dar uma olhadinha lá. Clico em Blocks, apareceu o meu OB1. Na hora que eu clicar duas vezes em cima dele, vai aparecer essa janelinha, onde eu tenho que colocar algumas informações básicas. Bom, não necessariamente eu preciso pôr. Por exemplo, um nome simbólico que eu queira dar para o meu OB1 e um comentário do que o OB1 vai fazer, por exemplo, tá? Eu poderia colocar aqui como principal, por exemplo, tá? E poderia colocar exemplo de movie, por exemplo, tá? E aqui eu escolho, lembra que eu falei para vocês, uma das três programações que eu vou usar, das três linguagens de programação que eu vou usar, tá? No nosso caso, a gente vai usar o Ladder. Uma coisa muito interessante que eu quero que vocês vejam aqui: Main Program, tá? Programa principal, tá? E ele é cíclico. Isso daí são especificações do OB1, tá? Então, além dele ser cíclico, ele é o programa principal, o bloquinho principal do meu Step 7. Tudo bem? Bom, feito isso, eu dou OK. E voilá! Apareceu aqui a minha área de programação. Tudo bem? Vamos voltar um pouco para cá, que eu quero falar mais sobre isso. Veja, tudo que eu estou falando, né, eu tenho escrito também lá no blog. Então, se vocês quiserem também dar uma olhada, é interessante porque está tudo detalhado também de forma escrita. Bom, dei os destaques, né, que foi o Symbolic Name, o Symbol Command e o Creating Language, né, que foi onde a gente selecionou a linguagem Ladder. Aqui está STL, mas foi o Ladder que a gente criou. Tá? Comentei também aqui da função deles, tudo bem? Coloquei aqui um nome para cada um, né? O bloco principal, ou então, que nem eu coloquei lá no nosso caso, eu coloquei tá aqui em cima, só principal, tá vendo? Só coloquei principal e assim por diante. Você escolhe qual que é o símbolo que vai te auxiliar depois quando você precisar fazer um debug ou fazer uma modificação dentro da sua programação, tá bom? O importante é o seguinte: essa nova janela que é aberta, ela é um outro, vamos dizer assim, programa dentro do Step 7. Que nem eu comentei lá um tempo atrás, o Step 7 é como se fosse um conjunto de programas. Tá? Ele é o Step 7 ele é considerado como se fosse um conjunto de programas, tá? Cada um com a sua função. A gente já chegou a ver o hardware config, que foi para configurar o hardware. Agora a gente vai ver o LAD STL FBD. O LAD STL FBD é exatamente aonde a gente vai fazer a programação dos nossos blocos. Existem só esses dois programinhas? Não. A gente vai ver que conforme nós vamos avançando no conhecimento do Step 7, vão surgindo outros tipos de janelinhas, que nem essa daqui, cada uma com uma função diferente. Tá?
que eu quero que você perceba é que na parte superior esquerda eu tenho LAD STL FBD. Tá lá. LAD STL FBD tracinho OB1. Por quê? Porque é justamente o OB1 que está sendo programado nesse instante. Tá? Então vamos voltar lá para ver se isso acontece mesmo. Olha lá. LAD STL FBD OB1. Tá certo? Legal. Vamos continuar então. Bom, sem muito, né, entrar muito em detalhes, que não é a função desse curso, o que eu tenho? Na minha programação em, em LAD, né, eu tenho uma linha vertical e uma horizontal. Essa horizontal a gente chama de linha de programação. Tá? É como se eu tivesse uma alimentação aqui, tá? E aqui essa alimentação seguisse por essa linha. Tudo bem? Entendam assim, tá? Alguns podem falar, nossa, mas você está sendo muito simplista. Mas funciona. Não vou criar muita blá 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 para não atrapalhar. Entenda isso. Tem uma alimentação aqui e essa alimentação segue por esse caminho. Tá? É o que basta para a gente conseguir programar legal. Bom, o LAD ele funciona através de contatos. Tipo aqueles contatos de relé, sabe? Relé aberto, fechado, tá? Bobina do relé. Isso a gente viu lá nas nossas aulas iniciais. Então, o que eu posso imaginar? Eu posso imaginar que quando eu tenho aqui um relé, a bobina de um relé, na hora que essa alimentação chega até essa bobina, eu estou energizando esse meu relé. Tá? É assim que eu posso entender essa minha programação. Ou no caso aqui que eu tenho um bloco, eu vou mostrar mais para frente, se eu estou chegando aqui com uma alimentação, tá vendo que não tem nada barrando a minha alimentação? Ela está chegando direto no meu bloco move. Então é como se eu estivesse habilitando esse meu bloco move. Vamos dizer assim, energizando o meu bloco move para funcionar. Tá? Mais ou menos assim. Então, minha fonte de tensão, vamos pensar assim, é essa linha vertical da esquerda, né? E ela segue pela linha horizontal. Tudo bem? Legal. Tá, como que eu consigo inserir um bloco que nem eu fiz aqui com o Move? É simples, tá? Eu tenho dois jeitos de colocar um bloco. Primeiro, eu seleciono a linha horizontal, ela vai ficar verde. Aí eu vou no bloco Move, no menu do lado esquerdo, e clico duas vezes nele. Tá? Então, clico na linha, ela vai ficar verde. Venho aqui no menu lateral, seleciono o bloco Move, clico duas vezes. Automaticamente ele vai aparecer aqui na linha que está verde. Tudo bem? Ou então, eu clico no bloco Move, mantenho pressionado o botão esquerdo do mouse e arrasto para a linha horizontal. Aí depende do como você achar mais conveniente. Tá? Vou fazer dos dois jeitos para facilitar para vocês como que funciona. No primeiro caso eu clico, tá? Procuro aqui o bloco Move, clico duas vezes em cima dele. Ó, ele jogou o bloco Move para mim aqui. Tudo bem? Ah, Carlos, não tem como eu jogar um pouco mais para a direita? Não tem como jogar um pouquinho para a esquerda? Não, ele já existem espaços determinados para eu colocar um bloco. Eu não preciso me preocupar. Ah, eu vou colocar alguma coisa aqui no meio, tenho que arrastar esse um pouco mais para cá. Não, ele faz isso automaticamente, tá? Então, tanto é que se eu vier aqui, olha, agora eu vou fazer o segundo método, tá? Que é selecionar o bloco Move e arrastar. Tá vendo? Ó? Não importa se eu coloco ele bem na pontinha, ele vem para cá. Aí eu venho outro aqui, coloco aqui, ele vai arrastar esses dois para frente e vai colocar o outro aqui. Tá vendo? E a distância vai ser a mesma. Tá? Então não tem diferença eu tentar jogar ele mais para perto deste que, que vai ficar a mesma distância.
Aqui o que ele está dizendo para mim? Foi até interessante ter acontecido isso. Ele está dizendo que a linha excedeu a visualização da página. Quer dizer, quando eu posso imprimir a minha programação. Quando eu for imprimir, ele vai falar assim, olha, já deu o limite aqui da folha A4, vamos dizer assim. Então, na hora que eu der o OK, ele vai inserir o bloco, mas ele me avisou que quando eu for imprimir isso, não vai sair tudo na mesma linha. Tá? Vai sair numa outra linha de baixo a continuação. Foi até interessante ter acontecido isso. Mas está claro o que eu fiz aqui? Não importa onde que eu coloque o bloco, sempre ele vai ter a mesma distância um do outro. E sempre ele vai jogar para frente se eu coloco alguma outra programação aqui no meio. Tá? Eu não preciso tentar arrastar ele para frente, eu nem consigo, tá vendo? Tá? Eu nem consigo fazer isso. Tudo bem? Para eu apagar um bloco, eu já fui apagando os outros, eu seleciono ele, tá? Ele fica com essa moldura aqui verde, eu aperto o Delete, ele é apagado, tá? Beleza, é exatamente isso que eu tenho aqui, ó. Tá certo? Percebam uma coisa. Aqui eu já fiz, né? Já falei isso para vocês. Tá, agora olha só. Tá vendo aqui a alimentação? Ela tá vindo e entrou diretamente nessa minha, a gente chama de uma entrada aqui, tá? Do bloco Move EN. E ela continuou, tá vendo? Olha, saindo da ENO. O que significa isso? Vamos dar uma lida aqui embaixo que explica melhor para vocês. Então, perceba que o bloco Move foi inserido na linha e do seu lado esquerdo está a entrada EN e do seu lado direito ENO. Tá? EN significa Enable, quer dizer ativo, habilitado. Tá? Isto é, se não houver interrupção entre a linha vertical, que é a fonte de energia, e o EN, então o meu bloco será executado pelo CLP. No nosso caso, eu tenho alguma interrupção aqui? Não tenho, tá certo? Então, na hora que o CLP chegar nessa programação, o meu move vai ser executado. Tranquilo? Vamos continuar aqui. E o que é o ENO? ENO é Enable Output. Significa o quê? Se a programação interna do meu bloco foi executada corretamente, a energia continuará fluindo pelo ENO. Se não, não. Tá? Imagine que eu tenho uma programação que eu fiz aqui. Eu fiz a minha programação. Está habilitado. Só que internamente ocorreu algum erro na minha programação. O que vai acontecer com o Enable Output? Ele não vai ser habilitado. Tá? Por quê? Porque se eu depender do resultado daqui, para o resto da minha programação, eu vou estar fazendo uma coisa errada. Tá? Então eu tenho que tomar uma outra atitude. Não simplesmente liberar a programação para continuar. Tá? O mesmo acontece com o Move. Ele tem uma programação interna dele, já é feito pela Siemens. Tá? Muito provavelmente vai ocorrer tudo certo. Então, ele vai vir aqui, vai executar o Move, vai habilitar o Enable Output e a alimentação continua passando por aqui. Tranquilo? Isso significa o quê? Que blocos que estiverem ligados depois, lembra que eu coloquei uns outros moves aqui? Eles serão, se o Enable Output tiver em 1, né? Se tudo tiver ocorrido corretamente, a energia vai fluir, serão executados ou não serão executados. Por quê? Porque eu não vou ter energia continuando pelo Enable Output. Tá bom? Muito bem. Outra coisa que eu tenho no Move são outros dois parâmetros que precisam ser preenchidos. Carlos, como que eu sei o que são parâmetros? E como que eu sei que eles precisam ser preenchidos? In e out. Tá aqui, ó. In e out. O que eu percebo que existe neles? 3 pontinhos de interrogação vermelhos. Bom, aqui
está dizendo alguma coisa, né? O CLP, a programação está dizendo para mim, o que é isso? Não sei. E para onde vai? Também não sei. Preciso preencher? Acho que o vermelho já responde isso, né? Sim, preciso preencher, tá? Então, é aqui que, nem um pouquinho chamativo, né? É aqui exatamente que eu vou fazer o quê? Eu quero mover algo que está guardado aqui para esse outro local aqui. Essa é a função do move. Tudo bem? Então, é mover o valor de um local para outro. No in, que é a entrada, vamos dizer assim, eu vou colocar o endereço de origem do valor que eu quero transferir. E no out, eu vou colocar o endereço destino, que é para onde eu quero que seja enviado o valor. Tudo bem? No nosso caso, a gente tem como endereço de origem quem? O MB10, né? É ele que está com os bits piscando. É ele que eu quero transferir, o valor dele que eu quero transferir para a minha saída digital, para que eu consiga visualizar os bits piscando. Tá certo? Quem que é o meu destino? É o primeiro byte do meu cartão de saída. Tá certo? Ah, Carlos, não podia ser o segundo, assim por diante? Poderia, pessoal. Eu só estou colocando aqui para a gente ter um endereço padrão e poder observar mais para frente o que acontece. Tá certo? Observando lá na aula 8, veremos que o cartão de saída tem os endereços 4 e 5. Então quer dizer que o primeiro byte do meu cartão de saída é 4. Tá? O endereço 4. Então, eu posso escolher tanto o 4 quanto o 5. Tá? Mas não é simplesmente colocar o valor 4 no output que vai resolver. Tá? Isso não é correto. Pois 4 pode ser várias coisas no step set. Então, como que ele vai saber que tem que ser para uma saída digital com o endereço 4? E como que ele vai saber que tem que ser a saída digital com o endereço 4 e o byte inteiro? Então, eu preciso dar todas essas informações. Tá? Então, vamos lá com calma. Como eu escolhi o byte 4 de um cartão de saída digital, eu coloco a letra Q na frente. Tá? Isso é padrão. Como é um byte inteiro, eu tenho que colocar a letra B. Do mesmo jeito que eu fiz lá com o MB10. Tá? Então, no nosso caso, vai ficar QB4. Tudo bem? Olha lá. O valor que está guardado na MB10 vai ser movido para saída digital byte 4. Tá certo? Vamos fazer isso? Clico aqui, escrevo MB10, dou um Enter. Clico aqui, escrevo QB4. Vou fazer o seguinte, vou colocar só 4 para ver o que acontece. Lembra que eu falei para vocês que não podia? Olha lá. Ele não deixa. Tá? Ele me avisa que está errado. Então, QB4. Tudo bem? Ele aceitou. Olha que interessante. Quando eu venho com o meu mouse em cima da saída ou da entrada, ele abre esse tooltip para mim, mostrando quais são os tipos de informação que eu posso entrar. Eu posso entrar com character, com byte, com word, com double word, com inteiro, duplo inteiro, com real e assim por diante, tá? É o que ele entende que pode ser guardado, o formato, né, que pode ser colocado aqui tanto na entrada quanto na
saída. Tá bom? Bom, vamos em frente então. Fiz isso. Legal. Então, o que vai acontecer? O CLP, quando ele chegar neste ponto, ele vai verificar que o bloco Move está habilitado, certo? Lembra? Não tenho nada aqui bloqueando a energia chegar no Enable. Então, que ele deve mover algo. Legal. O que ele deve mover? Ele deve mover o valor que está armazenado na memória interna. Por quê? Por causa do M aqui. Que byte? 10. Por quê? B10. Tudo bem? E para onde que ele deve mover? Ele deve mover para a saída digital. Por que saída digital? Por causa do Q. E para o byte 4. Por causa do B4. Tudo bem? E assim ele o fará. Tranquilo? Como eu comentei anteriormente, o valor que está no MB10 não será apagado. Apenas uma cópia dele será colocada no QB4. Tá? Feito isso, eu posso salvar o meu OB1. Duas situações aqui, vamos ver. No caso de ter feito apenas algumas alterações no OB1 durante o comissionamento, isto é, estou conectado diretamente ao CLP e estou fazendo alguns testes. Então eu posso descarregar, fazer o download do OB1 diretamente. Basta selecionar a opção desenho de download. Se já houver um OB1, a CPU ela me avisará que vai sobrescrever o OB1 existente. Tá? Aí basta eu aceitar. Bom, primeiro de tudo, deixa eu salvar ele aqui. Eu venho e salvo a minha programação. Tá? O que eu quis dizer foi o seguinte: se eu já estou conectado na minha CPU, e digamos eu fiz essa alteração, eu posso vir aqui, olha, em Download e descarregar diretamente na minha CPU. Se já houver um OB1 lá na minha CPU, ela vai avisar, olha, eu já tenho um OB1 e você descarregando esse vai sobrescrever o antigo. Tem certeza? Eu digo que sim e ela vai sobrescrever o OB1 antigo. Tá? Foi o que eu quis dizer aqui. No A. Agora no B. Isto é, eu ainda não descarreguei nada na CPU. Nem hardware, nem software. Então, a opção que eu indico, que seja mais adequada, é fechar o ladder STL-FBD, que é esse programinha que está programando, né? Onde eu estou programando o OB1, retornar lá no Simatic Manager, selecionar Simatic 1, que no nosso caso é onde está sendo feito o meu projeto, e clicar em Download. Por quê? Porque daí automaticamente vai tanto hardware quanto software. Tá? Então a programação de hardware e de software vai toda para a minha CPU. Eu não preciso fazer a parte. Agora, se eu já fiz isso e só estou fazendo uma alteração no OB1, aí compensa eu fazer direto o download por aqui. Tá claro? Como eu ainda não fiz nada, eu vou salvar, como eu já fiz antes, né? Vou fechar. Vou voltar lá no meu Step 7, selecionar o Simatic 300 e vou fazer o download. Vai mandar tanto o hardware quanto o software. Tudo bem? Beleza. Mais um pouquinho aqui, vamos ver o que acontece. Aparecerá um aviso dizendo que o System Data será subscrito. O System Data é exatamente o meu hardware, tá? Então, eu digo que sim, porque não tinha nada nele mesmo, né, na CPU. Ela vai substituir com as informações da minha programação
do meu projetinho que eu criei. Tá bom? Detalhe importante. Para fazer o download, ou seja, para descarregar algo no CLP, eu preciso estar conectado ao mesmo, tá? E ele deve estar no modo stop ou RAM-P de programação. Se ele estiver no modo RAM, a CPU não aceitará nova programação, tá? Então, ou eu levo minha CPU para stop, ou se eu quero que ela continue rodando o programa, eu mudo para RAM-P. Tranquilo? Muito bem. Outra coisa, eu não tenho um CLP físico. Puxa, e agora, né? Como é que eu vou fazer? Nesse caso, eu vou abrir o PLC Sim, que é o meu simulador de CLP. Tá? Então, vamos lá. Eu venho aqui no Step 7. Ele está aqui, olha. PLC Sim, Simulation On-Off. Clico uma vez em cima dele. Vai abrir aqui o meu... Deixa eu fechar isso aqui. Não é assim que ele vem assim. Está aqui o meu PLC Sim. Tá? Quando eu clico nessa taxinha, ele fica sempre em primeiro plano, tá vendo? Não importa o que eu faça, ele sempre vai ficar em primeiro plano, tá? Então, por enquanto eu não vou fazer isso, mas para frente pode ser que seja interessante. Vamos voltar para cá. Legal, abriu essa janela, né? E eu tenho aqui à esquerda um desenho representando a minha CPU. Veja aqui que eu tenho o stop, o RAM, o RAM-P. Eu tenho aqui uns LEDs que indicam se ela está parada, se ela está rodando, se tem alimentação, tá? Se eu estou usando a conexão de comunicação DP e assim por diante, tá? Só que eu não tenho mais nada, tá vendo? Eu não tenho nenhum cartão, eu não tenho nenhuma informação a mais. Eu tenho que colocar, eu tenho que, vamos dizer assim, configurar o meu hardware da minha CPU aqui também, tá? Para isso, o que eu tenho? Eu tenho esse primeiro símbolo, que seria uma entrada digital. Eu tenho esse segundo símbolo, que seria uma saída. Aqui, memória interna. Aqui, temporizadores e aqui, contadores. Tá? Mais para frente a gente vai ver todos eles. Tudo bem? No nosso caso, como eu quero uma saída, porque é exatamente uma saída digital que eu estou usando, né? Lembra disso? É o meu QB10. Então eu vou clicar nessa saída digital, tá? Então, olha lá, perceba que à esquerda a gente tem a chave RAM, RAM-P Stop, os LEDs Stop RAM, e à direita, na parte superior, eu tenho opção de entrada, saída, memória, temporizador e contador. Tá? Como eu estou enviando do MB10 para uma saída digital, eu vou colocar uma saída para representar. Tudo bem? O que eu faço? Eu venho aqui no meu simulador, clico na saída, olha lá, Insert Output. Clico aqui na saída, QB. Tá vendo? No meu caso é QB4. Então eu venho aqui e escrevo o número 4. Tá certo? Do jeitinho que está aqui. Tá? Vamos voltar aqui para cima. Será inserida uma representação de um cartão de saída. No nosso caso, o endereço é 4, basta colocar QB4. Eu deixei na opção bits porque eu quero ver bit a bit, tá? Mas nada impede de você, na hora que estiver fazendo aí em casa o seu programa, você use outras opções para ver como que fica a representação, tá? Por que eu estou falando isso? Porque eu posso vir aqui, olha, escolher um outro tipo de representação, tá? No nosso caso, se eu puder colocar em decimal, no nosso caso, como eu quero ver cada um dos bits, eu vou colocar bits, tá certo?
Agora sim, eu posso fazer o download, né? Conforme eu comentei lá em cima, e depois colocando a chavinha da CPU para RAM, o RAM-P. Tá? Então vamos lá. Eu venho aqui no Step 7, vou lá no meu Simatic 300, né, que nem está selecionado agora, e venho em Download. Tá? Quando eu venho aqui no Simatic 300, eu estou dizendo que eu quero mandar tanto hardware, através do System Data, tá? Quanto os meus blocos de programação. Tudo bem? Então eu venho aqui, clico. Ele está dizendo que o System Data, que a configuração do hardware, não tem. Se eu quero fazer o download, né? Eu digo que sim. Ele diz agora aqui para mim que ele vai deletar todo o System Data do controlador programável completamente e vai substituir por esse que eu estou querendo que ele faça o download agora. Digo que sim. Né? Fez tanto aqui do hardware quanto dos meus blocos. Tudo bem? Agora sim, na hora que eu clicar no meu simulador e colocar em RAM, eu vou ver cada um dos LEDzinhos piscando numa frequência diferente. Legal, né? Ah, mas Carlos, eu estou vendo aqui que o 1, o 0, e se eu medir aqui a frequência dos outros, não batem com a frequência lá que está dita no final da aula 8, né? Bom, pessoal, isso aqui é uma simulação, né? Não é um CLP, que ele só tem a CPU voltada para executar o hardware dele, né? E a programação. Aqui, além de ser uma simulação, eu ainda estou rodando numa máquina virtual, então a visualização fica um pouco comprometida. O interessante é ver que eles piscam cada uma frequência. Tá? Uma coisa interessante que eu posso fazer é colocar a minha área de memória, o meu MB10. Né? É ele que está, na verdade, recebendo os bits da CPU de 0 para 1. E eu estou transferindo do MB10 para a minha saída. Então, na hora que eu colocar aqui o MB10 e der um Enter, olha lá, eu consigo vê-lo piscando cada um dos seus bits. Muito legal, né? Vamos voltar para cá. Então, olha lá. Cada um da saída digital pisca numa frequência diferente. Tá? Detalhe, quadradinho ticado significa saída em 1. Quadradinho sem estar ticado significa saída em 0. Muito bacana, né? Coloquei a memória MB10, a gente viu lá o resultado. E outra coisa que eu vou fazer é colocar de novo a minha memória MB10. Eu posso fazer isso, colocar quantas vezes eu quiser, só que colocar numa representação diferente, numa representação decimal. Então vamos ver o que acontece. Venho de novo em área de memória, seleciono MB10, só que ao invés de bits eu vou colocar decimal. Olha que interessante. Ele mostra para mim já essa sequência de bits aqui num determinado instante em decimal. Né? Bacana, né? Então vamos ver o que eu fiz aí. Olha lá. No instante que eu tirei o print screen dessa tela, eu tinha essa configuração, vamos dizer assim, para os bits do meu MB10. E o resultado estava dando 176. Ora, a gente viu lá no comecinho do curso que eu consigo converter de binário para decimal e de decimal para binário. Né? Então, o que eu estou querendo dizer é que 10110000 em decimal é 176. Tá? Que foi quando eu dei o print screen aqui. Do mesmo jeito que a cada instante que vocês estão vendo aqui, ele está fazendo essa conversão. Tudo bem? Quer ver? Vamos ver se isso bate. Não deixar eu mentir sozinho. Vamos lá. Eu vim aqui, abri a calculadora, coloquei na opção programador, vou colocar em binário e vou digitar essa sequência. 1,
0, 1, 1, 0, 0, 0, 0. Tá? É exatamente a que eu tenho aqui. E agora eu clico em decimal. Ele vai converter para mim. Olha lá. 176. Tá joia? Muito bom, né? Dessa forma, o conjunto de 8 bits, que tem os valores 10, 11, 00, 00, em decimal será 176. Tá joia? Bom, eu encerro essa aula por aqui. Nas próximas aulas a gente vai dar sequência na programação, vendo, além do bloco Move, outros blocos e outros tipos de linguagem de programação. Tá legal? Muito obrigado, até a próxima.